Feche os olhos e tente imaginar o nada. Não o preto, pois o preto ainda é uma cor. Não o silêncio, pois o silêncio ainda é um som que vibra no seu ouvido. Tente imaginar a ausência absoluta de espaço. A ausência de onde? Imagine que não existe um lugar para você estar e nem um você para ocupar esse lugar. Neste exato momento, enquanto você respira, trilhões de galáxias estão se afastando umas das outras a velocidades alucinantes. Se rebobinarmos essa fita cósmica, tudo o que vemos menos cada estrela, cada buraco negro, cada átomo do seu corpo, menos começa a se comprimir. As galáxias se fundem, as estrelas derretem em uma sopa de plasma, e o próprio tecido do espaço-tempo começa a encolher, até que todo o universo conhecido caiba dentro de uma sala. Depois, dentro de uma maçã. Depois, dentro de um átomo. E então, chegamos ao limite, ao momento zero. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. A ciência chama isso de singularidade, mas a pergunta que assombra os físicos e que faz a sua mente latejar é: o que aconteceu um segundo antes disso? O que existia quando o relógio ainda não tinha começado a bater? Se o Big Bang foi o início de tudo, o que havia no nada que o precedeu? Prepare-se, porque para responder a isso, precisaremos rasgar o tecido da realidade e mergulhar em um território onde a lógica humana se desintegra. Se você é um daqueles que sente o peso do infinito, sempre que olha para o céu noturno e quer desvendar os segredos que a ciência ainda luta para sussurrar, inscreva-se agora e ative as notificações. O que vamos discutir hoje não é apenas astronomia, é a busca pela nossa origem mais profunda. Durante décadas, a resposta padrão dos cientistas para o que havia antes do Big Bang era curta, grossa e profundamente frustrante. Essa pergunta não faz sentido. Stephen Hawking, com sua mente brilhante, costumava comparar o tempo à superfície da Terra. Se você caminhar até o Polo Norte e perguntar o que fica mais ao norte do que o Polo Norte, a resposta é nada. Não porque haja uma parede ou um abismo, mas porque a própria definição de norte termina ali. Para Hawking, o tempo nasceu no Big Bang. Antes dele, o conceito de antes simplesmente não existia. O tempo estaria curvado de tal forma que ele se fechava em si mesmo. Mas essa resposta, embora matematicamente elegante, nunca foi suficiente para saciar a fome humana por sentido, e a ciência moderna começou a encontrar rachaduras nessa parede. Começamos a perceber que o Big Bang pode não ter sido o início, mas apenas um evento, uma transição. Imagine que o nosso universo seja uma bolha de sabão crescendo. Se você olhar apenas para a bolha, parece que ela surgiu do nada no momento em que foi soprada. Mas se você olhar para o ambiente ao redor, verá que a bolha nasceu de uma respiração, de uma película de sabão pré-existente e de leis físicas que já estavam lá. Nesse cenário, entramos na era da inflação eterna. Alguns físicos teóricos sugerem que, antes do nosso Big Bang, existia um estado de energia puro e instável, um vácuo falso que se expandia exponencialmente. Imagine um oceano cósmico de energia fervilhante. Ocasionalmente, nesse oceano, pequenas bolhas de estabilidade se formam. Cada uma dessas bolhas é um Big Bang. Cada uma dessas bolhas é um universo inteiro, com suas próprias leis da física. Isso significaria que vivemos em um multiverso, onde o antes do nosso Big Bang era, na verdade, o agora de um processo eterno de criação de universos. Nós seríamos apenas um grão de areia em uma tempestade que nunca começou e nunca terminará. Mas se isso parece estranho demais, espere até conhecermos a teoria do grande salto. Imagine que o universo funciona como um pulmão. Ele não começa do nada. Ele apenas respira. Esta é a cosmologia cíclica. Ela sugere que, antes do nosso Big Bang, existia um universo anterior ao nosso. Ele se expandiu, como o nosso está fazendo agora, mas eventualmente ele parou. A gravidade venceu a expansão e tudo começou a desabar. Galáxias colidiram,
estrelas se esmagaram e todo o cosmos se contraiu em um Big Crunch, ou grande esmagamento. Mas a física quântica nos diz que você não pode esmagar a matéria até o zero absoluto sem gerar uma pressão repulsiva colossal. Quando esse universo anterior atingiu um tamanho incrivelmente pequeno e denso, menos a escala de Planck, menos ele não desapareceu. Ele ricocheteou. Ele explodiu de volta para fora. O nosso Big Bang seria, na verdade, o Big Bounce, o grande salto de um universo que morreu para que o nosso pudesse nascer. Essa ideia é ao mesmo tempo poética e aterrorizante. Ela implica que o tempo é infinito, mas não em linha reta. Ele é um ciclo, um eterno retorno de expansão e contração, onde cada átomo do seu corpo já fez parte de trilhões de outras estrelas em trilhões de outros universos que já deixaram de existir. Antes de mergulharmos na teoria mais perturbadora de todas, menos aquela que sugere que o tempo pode correr para trás, pare um segundo. Pense na escala do que estamos discutindo. Se você está gostando dessa jornada até o limite do conhecimento, deixe seu like. É um pequeno gesto para você, mas é o que permite que continuemos explorando essas fronteiras da realidade aqui no canal. Agora, respire fundo. E se eu te dissesse que o Big Bang não foi uma explosão, mas um espelhamento, alguns físicos, como Neil Turak, propuseram a existência de um anti-universo. Imagine que no momento do Big Bang não nasceu apenas um universo, mas dois. Eles foram criados como um par, como matéria e antimatéria. Enquanto o nosso universo se expande para frente no tempo, este outro universo se expande para o passado. Do ponto de vista deles, nós somos o passado. Do nosso ponto de vista, eles vivem em um espelho temporal onde o tempo corre ao contrário. Nesse modelo, a pergunta sobre o que existia antes é respondida por uma simetria perfeita. O antes é apenas o outro lado de uma lente cósmica. Não há necessidade de uma causa externa, de um sopro inicial, porque o sistema todo é equilibrado e autocontido. É uma solução que satisfaz as leis da termodinâmica, mas desafia tudo o que sentimos sobre a causalidade. Como algo pode ser a causa de si mesmo? Mas talvez a verdade seja ainda mais exótica. Talvez o erro esteja na nossa percepção do que é o espaço e o tempo. Estamos acostumados a pensar no tempo como um rio que flui, mas a física moderna, especialmente a gravidade quântica em ciclos, sugere que o espaço-tempo não é um palco liso e contínuo. Ele é feito de átomos de espaço. Imagine um tecido de malha. Se você olhar de longe, parece uma superfície lisa. Se você chegar muito perto, verá que são fios entrelaçados com buracos entre eles. Antes do Big Bang, o que existia poderia ser uma espuma quântica, um estado onde não havia geometria, não havia dimensões, apenas uma flutuação violenta de probabilidade. O Big Bang foi o momento em que essa espuma se organizou, foi o momento em que os fios do espaço-tempo se entrelaçaram para formar a tapeçaria que chamamos de realidade. Nesse estado pré-Big Bang, as leis da física, como as conhecemos, não estavam apenas ausentes. Elas estavam em estado de gestação. A gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares, tudo era uma única força mística e unificada, esperando que o termômetro do universo baixasse o suficiente para que elas pudessem se separar e começar a governar a matéria. Isso nos leva à teoria das cordas e as branas. Imagine que o nosso universo inteiro é uma membrana, menos uma brana, flutuando em uma dimensão superior que não podemos ver. O que chamamos de Big Bang pode ter sido o resultado da colisão de duas dessas membranas no hiperespaço. Pense em duas mãos batendo palmas. O som do aplauso é a energia colossal que deu origem ao nosso universo. Antes era o movimento dessas membranas se aproximando através de um vazio dimensional que a nossa mente sequer consegue processar. Essa ideia é fascinante porque sugere que o nosso universo não é especial. Ele é apenas o resultado de um acidente geográfico em uma dimensão superior. Existem outras membranas, outros universos, a apenas milímetros de distância de nós,
mas em uma direção para a qual não podemos apontar. À medida que avançamos com telescópios como o James Webb e futuros detectores de ondas gravitacionais primordiais, estamos tentando ouvir o eco desse antes. Estamos procurando por cicatrizes no fundo cósmico de micro-ondas, marcas deixadas por colisões de membranas ou pelo ricochete de um universo anterior. A ciência está chegando perto de transformar a metafísica em dados, mas no final resta uma pergunta que talvez nenhuma equação consiga resolver. Se existia algo antes, seja um multiverso, um universo anterior ou uma dança de membranas, de onde veio esse algo? Se o Big Bang foi apenas um degrau em uma escada infinita, quem construiu a escada? Muitos argumentam que precisamos aceitar que o universo é um fato bruto. Ele simplesmente é. Outros veem nessa complexidade o sussurro de algo maior, uma inteligência ou uma necessidade matemática que torna a existência inevitável. O que sabemos com certeza é que não somos mais as criaturas que pensavam que a Terra era o centro de tudo. Nem mesmo o Big Bang é mais o nosso limite. Estamos empurrando a fronteira da consciência para o momento em que o próprio nada decidiu se tornar tudo. E você, no fundo do seu coração, no que você acredita? O Big Bang foi o verdadeiro começo de toda a história, ou somos apenas um capítulo em um livro que nunca acaba? O tempo é uma flecha ou um círculo? Escreva a sua teoria aqui nos comentários. Eu quero saber como você processa a ideia de um antes sem tempo e de um onde sem espaço. Obrigado por caminhar comigo até a borda do infinito. Se esse vídeo expandiu sua mente, compartilhe com aquele amigo que também perde o sono pensando nessas coisas. Nos vemos na próxima fronteira. Até lá, continue olhando para cima.